Bom dia, queridos. Hoje eu quero meditar com você sobre o tema a submissão cristã. O nosso texto está em Efésios capítulo 5, o versículo de número 23. Assim diz a palavra de Deus. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Uma verdade fortemente estabelecida neste versículo é: no processo de submissão da igreja a Cristo está o processo de submissão de cada cristão a Cristo e a total submissão de Cristo ao Pai. Não se pode negar a história e dizer que não houve encaminhamentos em nome da obediência a Cristo que levaram a igreja e nela os fiéis a tomarem atitudes que se revelaram em falsa submissão. Esses foram acontecimentos reais que desvirtuaram o sentido de submissão e acabaram por trazer grave prejuízo à história da igreja. Qual seria o motivo? Creio que todo ser humano tem o poder de cegar o seu amor e fazer escolhas nada condizentes com a sua natureza cristã. Tudo isso por influência do pecado. Os que acreditam que a submissão de uma mulher ao marido seja algo inaceitável, certamente também vão objetar dizendo que o amor de Cristo pela igreja não é deste mundo. Por isso, então, tal amor só seria perfeitamente possível somente para a divindade de Jesus Cristo, nunca por meio de sua humanidade. A ideia deles é como se tal amor só fosse possível ser vivido por um Deus, nunca praticado por um homem. Nada disso. Isso não é verdade. O amor de Cristo pela igreja é, ao mesmo tempo, divino e humano. Por isso, Cristo tem duas naturezas, divina e humana. Esse amor nunca foi interrompido e se torna um elemento de inspiração e crença, para que cada cristão não se deixe desmotivar quanto ao amor de um pelo outro, sobretudo na família e em vida familiar e no relacionamento matrimonial. Quando um cristão decide avaliar o peso da exigência do amor que é requerido do esposo por sua esposa, a exemplo de Cristo pela sua igreja, descobre imediatamente que este amor manifesta a sublime finalidade do seu chamado para ser um cristão, ou seja, amor sacrificial. A esposa que encontra em seu esposo tal amor não terá dificuldade alguma em seu relacionamento matrimonial de compreender o sentido de sua submissão. Ela compreenderá que sua submissão não é rebaixamento, mas exaltação, pois pelo amor um pertence ao outro. Como é incondicional o amor de Cristo pela igreja, assim deve ser o amor do esposo pela esposa e da esposa por seu marido. Assim, o esposo que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, ama definitivamente a si mesmo e realiza o ministério contido em Gênesis 2:24, o propósito principal da criação, serem os dois uma só carne. Esse é o ápice da comunhão a qual podem chegar os esposos. Como Cristo forma um só corpo com a igreja, o esposo forma um só corpo com a sua esposa. Como a igreja pertence a Cristo, a esposa pertence ao esposo. No amor cristão, pertencer ao outro não é um ato de dominação ou uma prática de um dominador, não. Antes é sim comunhão de vida. Esse é o único sentido possível à submissão cristã, conforme está ensinado na palavra de Deus. Que Deus abra nossas mentes para compreendermos essa tão poderosa verdade. Que Deus te abençoe. Eu sou o Carlos Elias de Souza Santos, pastor da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Desejo que você fique na paz, bem como toda a sua família. Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima reflexão.